Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. Acabou de acabar o UFC Qatar, Dan Hooker versus Arman Tsarukyan, e foi easy money. Foi um evento excelente, tá bom? Já queria começar abrindo com a cara do Dan Hookerzinho. Cara, ficou amassado. Vou falar hoje muito sobre a luta deles, sobre como o Arman realmente é o cara que merece desafiar o Topuria pelo título. A gente não quer mais ver Topuria dizendo que vai subir. O Arman Tsarukyan provou hoje, por A mais B, que ele é o contender mesmo. Ninguém queria lutar com ele e ele fez parecer fácil, beleza? Além disso, vamos falar também da performance vergonhosa do Belal Muhammad hoje e do Yangueri. Não gostei. Vou falar o porquê eu acho que o Yangueri não deve lutar pelo título próximo. Ele fez até um call-out bom, o editor gostou do call-out. Eu particularmente não gostei. Achei meio batido, a galera do chat gostou, mas vou falar dessa luta também e vou falar de mais outras lutas. Por exemplo, Valdo Cortez farmou aura, botando aqui o olho no Bispe, que não tem olho. Se colocasse no outro, tava fudido. O Bispe ia ficar sem ver. Esse cara aqui, que é um dos caras que não tinha hype absolutamente nenhum, era só mais um gordola no UFC e simplesmente fez 5 lutas esse ano, 2 ou 3 por nocaute. Zoou a porra do Tom Aspinall com o dedinho no olho e vai se tornando um cara que é favorito do UFC. A verdade é essa. Próximo cara que a gente tem que falar, Kyoji Horiguchi, beleza? Um monstro. Tem muito para se falar hoje. Tem uma inimizade agora com o Pantoja. A gente ligou pro Pantoja. Tem um trecho na live que o Pantoja falou que vai meter a porrada nele. Veja lá. Também falar um pouco do Ourobai. E depois do card completo aqui. Vamos falar de todas as lutas, beleza? Mas vamos começar com o Dan Hooker, beleza? A verdade é essa. Dan Hooker não é um cara que está gabaritado para disputar com um cara que vai lutar pelo título. A verdade é essa. Número 5 ou 6 do ranking, tá ali por uma série de acontecimentos que vão além da lógica, tá ligado? Ganhou do Matheus Gamrot, que estava posicionado numa boa posição de ranking, ganhou de uma split decision, mas esse cara não tinha nível para ganhar do Tsarukyan, e a gente já sabia disso. Aqui mostra como a face dele ficou machucada, e isso mostra como o Arman Tsarukyan sabe usar o ângulo para bater no ground and pound e para usar as cotoveladas, beleza? Tá aqui o momento em que ele finaliza o Dan Hooker, e ele podia ter batido muito mais. Lembrando, no começo do primeiro round, o Dan Hooker começou jogando aqueles chutes, tentando ficar na distância, nada que incomodasse, inclusive o chute dele parecia muito fraco em relação ao que o Arman estava defendendo, parecia que não estava fazendo efeito nenhum, mas desde o primeiro round, quando o Arman tentava jogar a luta para baixo, Hooker vinha e tentava meter uma guilhotina. E nessas defesas de guilhotina, o Arman simplesmente girava igual um cachorro que subiu no sofá e caía por cima. E aí, meu brother, no segundo round foi um atraso violento, porque Arman Tsarukyan começou a usar as cotoveladas. Então ele segurava aqui no peito e no braço do Dan Hooker. Quando o Dan Hooker mexia, ele jogava a cotovelada, ia no meio, ia machucando, ia magoando. Daqui a pouco ele começou a subir a postura, jogar soco e cotovelo. Nos 70 quilos, esse cara é o cara que tem o melhor posicionamento de grappling no chão. Beleza? Isso mostra também como o Charles Oliveira é bom. O Charles Oliveira conseguiu evitar todas essas posições com a guarda ofensiva dele. Agora ele por cima, você viu, por exemplo, como ele passou a guarda, cada movimento calculado, a hora da montada, deixando o pé na guarda para não ser fácil de escapar. E ele teve dó do Dan Hooker, ele teve muita dó do Dan Hooker, porque o Dan Hooker, na posição que estava ali nessa montada, era só levantar e bater, velho. Até o cara virar as costas e pegar no mata-leão, e pegar num katagatame, e pegar dar o pescoço, entendeu? Então, o Arman Tsarukyan viu a oportunidade ali, encaixou, e deu para ver que o Dan Hooker não sabe escapar do triângulo de mão, não tem nível. Dito tudo isso, era o que a gente esperava. E eu espero que o UFC me coloque para lutar com esse Dan Hooker, tá? Uma luta fácil, uma luta, porra, easy money, easy money. E o que eu acho do Dan Hooker é isso. Bota para lutar com o Moicano, já não representa nada, não sei porque que tá nessa categoria aí, aliás, nesse ranking aí. E o Arman Tsarukyan, inegavelmente, é o cara para lutar pelo cinturão. Só que a gente vê que o UFC pode ser que dê mais uma luta para ele, porque terminou a luta,
ele foi lá falar com o Hunter, né, que é o presidente do UFC. Cinturão, cinturão, cinturão. Fica aí, fica aí. Todo mundo indo embora, ele fica aí. É um cara sem carisma, velho. Menos 1000 de aura na hora do discurso. Mas o discurso faz sentido. Ele é o contender número 1. Não tem ninguém para lutar com ele. O Topuria sabe que é uma luta difícil. Ah, Moicano, você acha que o Topuria não ganha dele? Eu acho que o Topuria ganha dele. Mas acho que o Topuria sabe que ele é uma luta mais difícil do que o Paddy Pimblett. É uma luta que tem menos recompensa do que ele subir, lutar com o Islam e ainda ser campeão dos 70 quilos. Então, é literalmente, não tem o que ele ganhar. Ele lutar com o Arman Tsarukyan é uma luta difícil, complicada. Se ele botar o Ilia para baixo, o que é difícil, ele pode usar o ground and pound. Mas é a luta a se fazer. Cansou de besteira, cansou de Islam Makhachev fudendo a categoria, cansou de Ilia Topuria querendo lutas fáceis, Arman Tsarukyan tem que lutar com o Ilia Topuria e acabou. Se a gente tiver Paddy Pimblett, velho, já manda tomar no cu, porque não tem como. Isso é esporte também, é entretenimento. Esse cara não vende porra nenhuma, mas ele é bom. Ele é bom. E ele tem que lutar. Ele é o desafiante número 1, tem que lutar com a porra do Topuria, beleza? Islam Makhachev subiu de categoria, não quero ver o Topuria subindo. Custe o que custar, esse cara vai ter que defender o cinturão e vai ter que ser contra o Arman Tsarukyan. Nós, os fãs de MMA, vamos fazer isso acontecer. Nós, os fãs de MMA, vamos fazer também esse Dan Hooker pegar uma pé do Calvo. O Calvo bate nele. Se você concorda, já deixa o seu likezinho com extrema segurança e alegria. Vamos passando pro Common Event. Beber uma aguinha aqui, né, meu brother? Já faz o L aí, que o vídeo não tem edição e eu tô falando há 7 horas. O que me surpreendeu é o seguinte, durante a live, essa luta foi a luta que pegou mais hype. Pegou acho que 12 mil ao vivo e depois caiu. Então todo mundo queria ver o Ian Gary versus o Bilal Muhammad. E o que eu posso falar aqui? Muita gente no chat me criticou dizendo, Moicano, você tá torcendo pro Bilal. Você tá torcendo pro Bilal, o Ian Gary é brasileiro. Cara, eu sabia que ia acontecer exatamente o que aconteceu. Porque quando ele venceu, ele já foi lá, fez um bom discurso dizendo que ele deve ser o cinturão, ele deve disputar o cinturão contra o Makhachev. E o Carlos Prates, que é um cara que tem 5 ou 6 vitórias no UFC, mas todas são por nocaute. Um cara que bebe e fuma, meu brother. Um cara que tem uma personalidade que simplesmente fala com os fãs amam o Carlos Prates. Se você botar uma fila no mesmo lugar para ver o Ian Gary e o Carlos Prates, todo mundo vai ser Carlos Prates, velho. Só que o Ian Gary é bom pra caralho, velho. O Ian Gary ganhou do Carlos Prates numa luta sem camp completo, velho. O Ian Gary é bom pra caralho, velho. E ele é um excelente strike. E ele tem muito QI de luta. Só que ele é um strike chato. Ele é um cara que cozinha a luta. Ele é um cara que, mesmo em pé, só joga no calculado, velho. Ele não vai para nocautear, ele vai para ganhar. Ah, Moicano, você devia entender isso. Pois é. Eu sou lutador, mas aqui eu tô como fã, velho. Eu quero ver nocaute, eu quero ver o Carlos Prates entrando lá, o cara fazendo um joguinho chato e o Carlos Prates falando com ele. Eu vou te nocautear e daqui a pouco, bum! Ah, Moicano, então por que você não faz isso? Porque eu não consigo, meu brother. Porém, quando eu tô assistindo, eu quero que o cara faça, velho. E o Ian Gary simplesmente não luta assim. O jogo dele é cerebral. Ele defendeu muito bem as quedas. E o Belal, acredito que pelo estilo de jogo dele, a idade está chegando. Ele está com 41 anos, eu acho, ou algo parecido. Ele já não tem mais como fazer aquele title run que ele fez. E a verdade é que agora acabou para ele. Belal Muhammad, para ter uma disputa de cinturão, teve que fazer 11 vitórias. Nem se ele ganhasse, ele disputaria o cinturão. E ele não vai disputar agora. Ah, Moicano, você tá com inveja do Ian Gary porque ele não é calvo. Meu brother, ele tá ficando calvo, velho. Ele tá ficando calvo. O cara nasceu na Europa e tá pedindo um CPF brasileiro, velho. E você aí, doido pra escapar do governo Lula, velho. E você aí, doido pra pular um muro, velho. Pra trabalhar de pedreiro nos Estados Unidos, de Uber na Europa, e o cara tá vindo pro Brasil. Mas ele tem que lembrar que ele só vai pra parte boa. Entendeu? Não conhece o Brasil real. Então, por isso e essas outras brincadeiras, na verdade, eu tava torcendo pro Carlos Prates. Pro Carlos Prates lutar um cinturão. Agora, alguém colocou no chat também uma coisa que faz sentido, que foi o quê? Carlos Prates talvez não esteja preparado para lutar com o Makhachev, beleza. Então, o Ian Gary lutar com o Makhachev seria mais uma chance dele evoluir no jogo.
Só que tem que lembrar, o Makhachev também não vai ter tantas lutas assim, velho, entendeu? O Carlos Prates é um cara que pode nocautear o Makhachev. Beleza? O Michael Morales é um cara que pode nocautear o Makhachev. O Ian Gary pode nocautear o Makhachev? Ele não tem jogo para nocautear o Makhachev. A chance dessa luta ser uma luta de grappling e o Makhachev dominar ele no chão é muito maior. Ah, Moicano, mas o Makhachev também vai derrubar o Morales, também vai derrubar o Prates. Será, velho? Hora que sentir a primeira mão, bum, que o olho abrir e falar, caralho, velho, fudeu, isso é outra categoria. São caras pesados. Não é o caso do Ian Gary, infelizmente, beleza? Não sei o que vai ser feito dessa categoria, mas o Ian Gary precisava de uma finalização, precisava de um nocaute. O Ian Gary precisava de uma vitória mais contundente para disputar o cinturão. Fez um discurso bom, fez um discurso inflamado, mas não sei se o UFC vai fazer. Foi lá pedir pro Hunter também, não sei se o UFC vai fazer. E o Belal Muhammad, eu não sei o que é o próximo para ele, não sei qual que é a próxima luta para ele. Acho que agora fica difícil para ele qualquer chance real de disputa nessa categoria. Beleza? Estamos aqui com ele. Já vamos começar pelo nocaute dele, tá? Valdo Cortez Acosta. Vamos ver se a gente... Não? Beleza? Vamos começar já pelo nocaute dele. Já foi aqui no final, ó. Tá? Vamos fazer aqui no combinado aqui, ó. O que acontece foi o seguinte. Muito interessante. Ele jogou e pegou. Na verdade é o seguinte, vamos colocar nessa imagem pequena, né? Colocar na tela pequena aqui que vai dar menos problema. Tá aqui, ó. Jogou e pegou, ó. Quando ele caiu, ele já caiu desmontado com a mão no chão. Pum. Pum. Caiu com a mão no chão. Inconscientemente ele se salvou, mano. Ele já caiu desistindo, a verdade é essa, mas ele caiu se salvando do último golpe. Agora vai se tornando um nocauteador, um cara que era um amarrador do peso pesado. Voltou na última luta, lembra? Fez um common event contra o Delaide. Tomou uma dedada no olho, voltou, nocauteou, mesmo com tudo contra, e pegou essa luta em 3 dias de antecedência e nocauteou o Gaziev. E ainda não só nocauteou, como fez uma entrevista brilhante. Durante toda a entrevista, foi falando em inglês, foi falando o que queria, quero lutar cinturão, colocou o negócio do olho no Bisping, zoou o Bisping, falou muito bem e vai se tornando, como eu já te falei antes, um fã favorite. Isso mostra a decadência do peso pesado, isso mostra que o peso pesado é uma categoria que é muito fácil de você se destacar. E outra coisa que eu vi muita gente falando, caramba, velho, por que esse Fight Night foi tão bom? Cara, foi um Fight Night excelente, velho. Ó, vamos olhar aqui, velho. Desde o começo do card preliminar, beleza? Ó, desde o começo do card preliminar. Essa luta merda, né, de peso pesado. Luta boa, nocaute, luta boa, nocaute do brasileiro, finalização, luta... Cara, foi uma decisão dividida, mas foi uma luta boa, a gente vai falar dessa luta. Luta boa, excelente luta, excelente luta, excelente luta, excelente luta, decisão e excelente luta. Cara, foi um eventaço. Foi um eventaço, foi um eventaço. Então já desde o começo do preliminar a gente já estava vendo. Isso aqui foi o evento do ano, o Fight Night do ano. Por quê? Como eu te falei, Doha, Qatar, dinheiro. Os caras capricham, velho, quando tem um Fight Night lá. Aí a gente vê o UFC no Apex zoado. Beleza? Próximo cara a se falar é esse aqui, velho. Que performance do que hoje, Horiguchi. Eu só queria mostrar, primeiro, essa foto aqui, totalmente emblemática. A gente vai falar disso mais, tá? Porque depois dessa foto ele soltou um discurso impressionante. Mas eu quero falar da parte técnica. Queria falar da parte técnica. Esse é um cara que já lutou no UFC, tinha 7 vitórias e 1 derrota, só perdeu para o maior peso-pena de todos os tempos, que foi o Demetrius Johnson. Foi para o Japão, virou campeão da categoria de cima no Japão. Foi para o Bellator, virou campeão da categoria de cima do Bellator. Lutou contra todo mundo, lutou PFL. Estava ganhando do Sérgio Pettis, depois foi nocauteado de besteira. Mas é um cara que tem 35 anos, mas é um dos melhores atletas da América Top Team, de longe. É um dos melhores atletas da América Top Team. É um cara que tem uma base muito forte no karatê. A gente viu hoje
também ele fazendo movimentações de wrestling pesado. Inclusive o editor falou que, porra, é essa? Tem o wrestling no Japão, ele segurando a cabeça, ia pro Double Nelson aqui. Meu irmão, brincou com esse cara. E esse cara não é qualquer um, não. Esse cara é o Taji Lambikov, na verdade, ele errou. O Lambikox. Do time do Khabib, um excelente striker, tem boas defesas de queda, mas o que hoje, com o karatê, com a distância, com as quedas, trucidou ele. Fazia tempo que eu não vi alguém nessa categoria flyweight, categoria de 57 quilos, dominando o adversário assim com poder de nocaute. Inclusive, já desde o primeiro round, o que hoje já tinha machucado as pernas dele, já tinha soltado as fintas. Depois que o cara começou a soltar as fintas, começou a chutar na perna, e eu falei, na hora, ó, mais uma na perna, ele cai. Pum, ele caiu. Voltou pro terceiro round, a perna já estava fodida. Dá uma olhada na brincadeirinha que ele fez aqui, ó. A perna do cara, ele já tinha trocado de base, já estava com a perna totalmente fodida, ó. Que hoje fintou. Ele sabia que o chute vinha, mas ele já não aguentava mais nada. Ele abaixou, ó, e o chute pegou na cara. E aí ele jogou a sequência, e aí ele... Aqui outra coisa que aconteceu foi o seguinte, ó. Aqui, quando o que hoje estava por cima dele, ele podia ter dado a montada, cedido a montada, para não ser finalizado. Mas ele entregou as costas, cara. Ele já estava cansado de apanhar, ó. Ele deu as costas, ele deixou o que hoje encaixar a posição, e aí a gente veio para essa cena aqui, ó. Russo espancado. O Mata-Leão totalmente encaixado e o que hoje já gritando, sabendo que tinha vencido. Isso é para lembrar que o guerreiro samurai não vai temer nenhum daguestanês, velho. Essa é a revolta do Japão, velho. Essa é a revolta do Japão, velho. Já começa espancando um russo. Com honra, com respeito. Brada, não wrestling, não takedown, brada. Striking, karatê. E aí ele fez o que eu achei melhor ainda. Que se você não sabe, que hoje Horiguchi treina junto com o Pantoja. Eu já vi esses treinos. Eu já vi um ajudando o outro. De novo, inclusive na live, liguei pro Pantoja e ele falou: vou meter a porrada nesse japonês filho da puta nos treinos. Por quê? Terminou a luta, ele deu esse show na performance. Ele pegou o microfone e falou o seguinte: esse é meu sonho, tá no UFC. Eu tenho 7 vitórias dentro do UFC, voltei, é meu sonho, eu quero ser campeão e eu vou meter a porrada no Pantoja. E o mais engraçado, no corner do japonês, estava o treinador. No corner do Horiguchi estava o Pantoja. Aliás, estava o Parrumpa, que é treinador do Pantoja. Ele depois foi falar pro Kyoji. E o Kyoji falou: não tô nem aí, velho. Eu quero o cinturão, eu vou ganhar do Pantoja. Ele é meu parceiro de treino, mas eu não tô nem aí. E o jeito que ele falou, o carisma, a personalidade dele, mostrou que esse cara é um grande asset pro UFC. Que hoje Horiguchi vai ser um grande asset pro UFC. E eu digo mais, ele é um dos caras que realmente tem condição de bater de frente com o Pantoja. Por quê? Completo, experiente, tem poder de nocaute na mão, tem poder de nocaute no chute, tem distância, tem jiu-jitsu, tem grappling. Dito isso, eu acho que ele ganha do Pantoja. Eu acho que é uma luta dura para os dois. Mas eu acredito no coração do Pantoja. Eu acredito no Pantoja, no tempo que ele está treinando, no tempo que ele está investindo, no tempo que ele é campeão. E isso dá uma confiança diferente. O cara está com 4 defesas de título. O Pantoja é favorito, mas não está longe, não. Não está longe. Não está longe dele vencer. Não está longe dele disputar mais uma luta, vencer e disputar um título. Ele acabou de ganhar do 11º do ranking de uma maneira brutal. Ele entra no top 10 e eu arrisco a dizer que mais uma luta dessa, ele luta pelo cinturão. Me deixa saber nos comentários se você não acha isso. Mais uma luta dessa aí, esse cara vai pro cinturão, velho. Porque não tem. Essa categoria tá rasa, o Pantoja já bateu em todo mundo, bateu em 1 ou 2 lutas, acabou. Ele tem 35 anos, todo mundo sabe da história dele, o UFC sabe da história dele. Cara, uma das melhores performances do ano. Cara, esse japonês é foda. Esse japonês é foda. E mostra como o esporte está evoluindo. 35 anos, peso
mosca. Isso aqui antigamente não existiria e hoje tá aí, uma performance absurda dessa. Próxima luta que a gente vai falar é desse cara aqui, mano. Você pode olhar pra carinha dele e achar que o overhand mesozoico não funciona. Você pode achar que o punch do paleolítico não funciona. Mas impressionante como esse filho da puta subiu de categoria e parecia pequeno em relação ao Jack Hermansson, que veio descendo de categoria, mas o poder de nocaute foi absurdo. Eu atribuo isso ao corte de peso do Hermansson. O Hermansson já tinha tomado um nocautaço do Robocop, desceu 30 quilos, no mínimo. Cara, ele deve ter descido uns 30 quilos para bater isso aí, 20 quilos, 30 quilos. Mas também não tem em pé, né? Jack Hermansson não tem em pé. Isso mostra também como é que a categoria 70 quilos é difícil. Né? O Orobai perdeu pro Rebek, fez uma luta dura com Elvis Brenner, agora subiu e bate num cara que já foi ranqueado, num cara que já foi top da categoria. Beleza? Não me convenceu ainda. Porém, ele já tá 14 mil anos na batalha, ele tá há mais de 15 mil anos na labuta, uma hora vai chegar, a liberdade vai cantar pro Orobai. Beleza, meu brother? Ele vai mostrar que ele não é só uma carinha bonita no UFC. Ele vai mostrar que ele é um guerreiro do paleolítico, velho, e que tá aqui para enfrentar qualquer mastodonte, meu brother. Esse cara não vacila na batalha. O nome dele? Orobai. Veremos mais desse cara, beleza? Outras lutas aqui pra gente fazer menção. Cara, esse maluco aqui, como a gente sabia, passou por cima do Ryan Loder, não teve nem muito o que falar. A luta também, essa luta preliminar aqui do Bekzat Alkaman versus o Alexander Topuria, 7-1 nessa luta, o outro caiu para 12-3. Tava uma luta muito parelha. Eu achava que o Bekzat era um bom favorito. E o que ele fez? Ele lutou muito bem. Ele lutou muito bem. Só que o irmão do Topuria mostrou, aguentou no começo ali. Para mim o Bekzat venceu o primeiro round, mas o Alexander Topuria conseguiu se adaptar muito bem. Daqui a pouco começou a andar para frente. Começou a andar para frente e aí era só direto. Era só jab. O jab foi muito importante nessa luta pro Topuria. Não tem tanta variação de golpe quanto o irmão, mas, pô, deu um quedaço, reverteu, mostrou que é um nome, vai ser alavancado nessa carreira, beleza? Irmão do Topuria, 29 anos ainda, é novo. E o Bekzat, um guerreiro, lutou enquanto podia, daqui a pouco já não aguentou mais, beleza? Então, ficar de olho no irmão do Topuria, é um cara realmente muito bom. Outra luta que eu queria falar é o seguinte, essa aqui, tá? Essa aqui era a fita dada, a gente já tinha falado o que queria acontecer aqui. Infelizmente, pro Rafael Cerqueira, foi usado como boi de piranha. Tá vindo de 4 derrotas seguidas. Provavelmente vai ser mandado embora do UFC. E o cara subiu para 8-0, tava menos 2.000, huge favorite. Não tomou conhecimento, bicho. Não tomou conhecimento. Começou, chute giratório, chute alto, bateu, chute alto, pegou. Cara, foram 33 segundos no primeiro round. Absurdo. Absurdo. Vamos ver esse cara bastante ainda, beleza? Essa categoria aí também não tem muita gente. Vamos falar um pouquinho também. Azobama e Alex Pérez não. Nicolas Dalby venceu numa decisão dividida. Eu concordo com essa divisão, com essa decisão. Fez o jogo anti-russo, tá? Fez um jogo anti-russo. Era uma luta que a gente estava falando. Lembrando, tá? Essa luta do que hoje aqui eu estava falando. Teve gente que pegou a odd 2.8. Teve gente que fez dinheiro aí, tá bom? Então escute o Calvo, quando o Calvo fala. Beleza? Essa luta aqui a gente também falou na live. Nicolas Dalby era um bom azarão contra esse cara aqui e mostrou isso. Mais 270, quase 3-1. Fez o jogo anti-russo funcionar no russo. O que ele fez? Grudou no cara. Foram 15 minutos de abraçação, meu brother. Nem em reunião de alcoólico anônimo o nego se abraça tanto, filho. Nem em enterro você vê tanto abraço que nem foi no Nicolas Dalby e esse outro filho da puta aí. Nem quando a sua vozinha morre, velho. Não tem tanto abraço, velho. Mas teve nessa luta. Teve nessa luta, mas dessa vez o bem venceu. E -1. Moleque, que noite, que noite. Vou contar pra você quantos russos se fuderam aqui nessa noite. Outra coisa para se falar, não consegui achar o vídeo para mostrar, mas esse Lucas Riley também é impressionante, tá? Categoria 66 quilos, pegou um cara bom,
um cara que era grappler, striker, e nocauteou no segundo round com um cruzado certeiro. Passou direto, ele viu e encaixou o cruzado, o cara caiu de cu trancado, beleza? 12-0, vai se formando um novo contender. Olha a carinha do filho da puta. Olha a carinha do filho da puta. Mas é um excelente lutador. Depois foi lá, abraçou pé de Pimblet, abraçou pé de Plimblet, pé de Fred Flimpleton, eu tava lá gritando pra ele. Mas é um bom lutador. Apenas 26 anos, 12-0. O UFC vai investir nele e foi um nocautaço. Foi um nocautaço. Depois disso, já falamos das principais lutas, mas eu quero te mostrar uma parada aqui, ó. Quantos russos se fuderam nisso aqui hoje? Russos se fudendo. Russos se fudendo. Beleza? Belal Mohamed treina com russo se fudendo. Um excelente evento. Agora, vou chamar o editor aqui. Teve um cara que parece que foi bem nas apostas. Vou tentar pôr aqui, só um minuto. Bom, estamos aqui com a nova parada, beleza? Eu não vou incentivar ninguém a apostar. Não aposte, estude Bitcoin. Mas para deixar as lives mais engraçadas, a galera começou a apostar lá. E teve um brother, o editor vai explicar aí qual foi a aposta dele e quanto ele fez, brother. Se ele se deu bem ou se ele não se deu bem. Tá aí, editor. Fala para nós. Pega a visão, Sivenless no Instagram, beleza? Mandou essas duas aí, ó. Uma pagando, ele botou R$4 pra voltar a 170, não bateu porque o Belal perdeu, tá ligado? Pro Ian Gary. Mas olha a de cima, R$5 pra voltar a 322, brother. Que hoje Horiguchi pra vencer, Ozdemir por nocaute, aquele Abdul Hakiman que ganhou do brasileiro, eu acho, por finalização, Orobai pra vencer, e aí essas duas estavam abertas, mas as duas bateram, beleza? Ele botou que Belal Muhammad e Ian Gary iam pra decisão. Calma aí, por que Oi? não tá pegando o teu microfone aqui? Espera aí. Eu tava multado esse tempo todo? Alô? Não, tava não. Pode ir. Eu que vacilei. Pode ir. Pode continuar falando. Beleza, beleza. E a última que faltava era de Sarukian e Dan Hooker pra não ir até o fim, meu brother. O cara simplesmente botou R$5 pra voltar a 322. A gente viu essa aposta bem antes, a gente falou que esse cara poderia ser um gênio e ele foi, tá ligado? Um gênio, Sivenes. Vai aparecer aí nas próximas lives, ou não também. Porque acertou uma dessa aí, pode ficar um ano sem acertar mais, tá Perfeito. Ligado? Agora, importante, R$5 o cara botou, chat, você tá vendo? Não é pra botar o dinheiro do Bolsa Família, não, velho. Não bota o dinheiro da pensão das crianças, não. É só pra brincar isso aí, velho. O cara mandou bem. Não seja um degenerado. Não aposte, estude Bitcoin. Se for apostar, é 5, velho. E se liga, 5 para 322. Ele mandou muito bem. Horiguchi vencedor. Ozdemir por nocaute. Mandou bem pra caralho. Esse outro cara aqui, que eu não sei nem falar o nome, por finalização. A luta ia até o fim do Mohamed versus Jangara, que essa foi 1,32. Pegou dinheiro de graça. Essa aqui era muito fácil. Armand Sarukian da luta não ia até o fim, 1,54. Cara, esse cara mandou muito bem, beleza? Inclusive, no próximo vídeo de apostas, a gente vai chamar ele para falar um pouco. Então, é isso. Depois da live, quem fizer as melhores apostas vão aparecer aqui no vídeo. E com a aposta que acertou, claro, na aposta que foi bem. E toda vez a gente vai trazer um inscrito para falar de apostas no final do vídeo de apostas que a gente tem toda semana. Não é isso, editor? É isso, chama. Vou entrar em contato com o Sivenes aí. Sivenes, já fica de olho, filho, que você vai aparecer no vídeo do UFC 322, beleza? Beleza, deixa nos comentários aí quais apostas vocês fizeram, qual vocês não fizeram. Tamo junto, esse foi o vídeo de hoje. Esqueça tudo!